nós vamos iniciar aqui nossa aula de contabilidade com razonete. Essa aula nós vamos fazer o registro de algumas situações que geram movimentação no patrimônio, para que você possa praticar o conteúdo, o conceito de razonete, o passo a passo que você precisa efetuar para poder gerar uma contabilização, porque é muito importante. Então você vai conseguir contabilizar várias situações aqui, que eu separei para você. Então a gente vai fazer essa atividade e iniciamos com essa primeira questão que diz: compra à vista de veículo no valor de R$30.000 com pagamento efetuado em cheque. Bom, primeiro passo é identificar quais são as contas que estão sendo movimentadas nessa transação. Vamos lá. Que conta você está movimentando aqui? Você está comprando um veículo e pagando em cheque, através de cheque. Que contas você movimenta? Veículo, porque você está adquirindo um veículo para a tua empresa, e banco, porque está saindo dinheiro da tua conta bancária. Quando você faz um pagamento através de cheque, o saldo sai automaticamente da tua conta bancária. Então você está movimentando bancos e você está movimentando veículo, porque você está adquirindo um veículo, certo? Deixa eu fazer aqui mais no cantinho, porque eu vou te mostrar as 3 maneiras de contabilizar essa situação. Então, bancos, porque você vai movimentar o saldo bancário, e veículo. Bom, você está comprando um veículo através de saldo bancário. O veículo é no valor de R$30.000, né? Então vai sair aí R$30.000 do teu saldo bancário, certo? Segundo passo, identificar onde você classifica essas contas. Banco é uma conta classificada no teu ativo, portanto, banco é uma conta de ativo, e veículo representa um bem também, é classificado lá no teu ativo. Então, você tem 2 contas de ativo. Terceiro passo, identificar se o saldo dessas contas está aumentando ou diminuindo. Vamos lá. Quando você compra um veículo, o que acontece com o teu saldo de veículos? Quando você adquire um novo veículo, ele aumenta ou ele diminui? Ele vai aumentar. Até você comprar esse, vamos supor que você não tinha nenhum veículo, você foi lá e comprou um veículo. O teu saldo de veículos aumentou. Então, aumenta veículo pela aquisição de um novo veículo. O que acontece com o teu saldo bancário quando você faz a aquisição de um veículo e paga em cheque? Está saindo dinheiro da tua conta bancária para fazer o pagamento desse veículo. Se está saindo dinheiro da tua conta bancária, o teu saldo de banco aumenta ou diminui? Diminui. Então, você já identificou as contas que estão sendo movimentadas, onde você classifica essa conta e o que acontece com o saldo. A última etapa é aplicar o débito e o crédito, mas aqui eu queria chamar a atenção do seguinte. Talvez você esteja olhando aqui essa contabilização e pensando que é normal, é comum. Por que eu estou aí debitando o banco, creditando o banco? Peraí, eu estou pensando no meu extrato bancário e quando eu debito o banco no meu extrato bancário, sai dinheiro. Quando entra um crédito no meu extrato bancário é porque aumentou o saldo da minha conta banco. Nessa contabilização, nós faremos um crédito em banco para diminuir o saldo. Então, veja que existe uma grande diferença entre o raciocínio financeiro de débito e crédito e o raciocínio contábil. Para conseguir entender as aulas, para conseguir resolver questão, você tem que esquecer o teu raciocínio financeiro. Porque nós não aplicamos o raciocínio financeiro de débito e crédito na contabilidade. O raciocínio é outro, é o raciocínio contábil. Então, aquilo que você sabe de financeiro, que é o débito e o crédito que acontece lá no teu extrato bancário, deixa de lado porque nós não usamos aqui. Você tem que esquecer esse raciocínio até para não se confundir. E aí você pode pensar, então é o inverso. Aí você vai lá e decora que é o inverso. Eu prefiro que você não memorize dessa maneira, porque se você pensa que é o inverso, você vai começar a raciocinar todo o restante dos lançamentos dessa maneira. Você vai começar a achar que é tudo o inverso. E, na verdade, o que você tem que pensar é simplesmente esse passo a passo que a gente está fazendo. Você nem precisa ficar perdendo aí
tempo pensando, tentando entender o débito e o crédito, porque na verdade esse raciocínio de débito e crédito, por que você debita e por que você acredita, é uma situação que faz parte da história da contabilidade, quando a contabilidade foi criada no decorrer do tempo, que criaram aí as contas a serem movimentadas, que criaram os grupos. Ele podia chamar aí de preto e branco, mas ele resolveu chamar de débito e crédito. Então, não fica pensando muito nessa questão financeira, porque você vai se confundir. O que você tem que pensar é o seguinte: identificar qual é a conta, qual é o grupo, o que ocorre com o saldo e aplicar a cola. É isso que tem que fazer. Tá? Então não fica aí perdendo tempo pensando em coisa que não vai te ajudar, só vai te confundir. Bom, você já encontrou aqui as contas, o grupo e o que acontece com o saldo. E agora você vai fazer a tua colinha. Tua colinha de débito e crédito. Colinha que você vai usar sempre que for fazer contabilização. Sempre que for fazer, faz lá no cantinho aí do teu material essa cola. E aí você vai ver que aumentando o saldo de uma conta do ativo, você debita. Diminuindo o saldo de uma conta do ativo, você credita. Então vamos lá. Bancos, uma conta do ativo, teve uma diminuição de saldo. O que acontece quando você diminui o saldo do ativo? Credita. Então, você vai fazer um crédito em bancos. Um crédito de R$30.000. A outra conta aqui, ó, veículo, você está aumentando o saldo do teu ativo. Quando você aumenta o saldo do teu ativo, você debita. Então, você vai vir aqui e vai fazer um débito em veículo no valor de R$30.000. Lembrando que no razonete, esse é o lado que representa o débito e esse é o lado que representa o crédito. Sempre, tá? Débito e o crédito. Pronto, você fez a contabilização através de razonete, mas nós temos duas outras formas de contabilizar. Uma delas é usando o débito e o crédito. Você vai debitar aqui veículo e vai creditar banco no valor de R$30.000. Você sempre começa com o débito nesse modelo de contabilização e no próximo também. Sempre começa com o débito. E a outra forma de contabilizar é usando aquela terceira contabilização com a preposição a. A conta debitada não vem com nenhuma informação à frente. E a conta acreditada vem aqui com a preposição a. O saldo dessa contabilização sempre vai vir aqui ao lado da conta creditada. Quando você olha em prova, se você não lembrou, se você não praticou essa contabilização, você vai achar que ele está debitando zero em veículo, mas não. Ele faz o débito e o crédito e o valor aparece só do ladinho do crédito, tá? Significa que ele está debitando veículos em R$30.000 e creditando bancos em R$30.000. Agora veja, o que o método das partidas dobradas determina? Que o total de débitos deve ser igual ao total de créditos. Se não estiver igual, significa que a tua contabilização está errada. Então, deve estar aí correspondente o valor dos créditos e dos débitos, ok? Bom, concluímos essa contabilização. Agora eu te pergunto, que fórmula de lançamento é essa? Nós temos lançamentos de primeira fórmula, de segunda fórmula, terceira e quarta fórmula. Qual é a fórmula de lançamento nessa contabilização? Veja, você fez um débito e um crédito. Que fórmula é essa? Aí você não vai lembrar de cabeça, é natural, você vai fazer o seguinte, vai fazer lá no cantinho do teu material. 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Lembrando que aqui nós temos a primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. Ok? Esse é um lançamento, portanto, de primeira fórmula. O lançamento 1, 1, certo? Próximo item ali.
Compra de veículo sendo parte à vista em dinheiro e parte com prazo de 30 dias. O valor do veículo é R$30.000. Então, você tem que identificar, para iniciar a contabilização, identificar quais são os componentes do patrimônio que estão sendo movimentados. Vamos lá. Você está comprando um veículo e você vai pagar em dinheiro e a prazo. Então, você está adquirindo um veículo, já identificou o primeiro componente do teu patrimônio, você vai pagar em dinheiro, portanto, está saindo dinheiro do teu caixa, e você também vai pagar a prazo. Se você vai pagar a prazo, significa que você está constituindo uma obrigação, a obrigação de pagar por esse veículo a prazo. Então, você tem aqui o veículo. Você vai movimentar o saldo do caixa, porque está saindo dinheiro da tua empresa, e você está criando uma obrigação, a obrigação de pagar esse veículo, que você pode colocar como contas a pagar. Identificar agora onde você encaixa essas contas no balanço patrimonial. Aí você vai pensar o seguinte: veículo é um bem, um direito ou uma obrigação? Veículo é um bem. E aí eu te pergunto, se é um bem, está registrado no ativo ou no passivo? Se é um bem, esse veículo estará registrado no ativo. Vamos lá, só colocar os valores antes de continuar. Está comprando um veículo no valor de 30 mil. Está pagando 10 mil em dinheiro. E o restante a prazo, portanto, 20 mil a prazo. Vou fazer aqui de outra cor para que você consiga visualizar melhor. Então, ativo. Caixa. Caixa representa um bem, um direito ou uma obrigação? Caixa representa um bem, é o valor vivo que está ali na empresa. Se é um bem, está registrado no teu ativo ou no teu passivo? Se é um bem, você vai registrar no ativo. Então, você já identificou qual é o grupo do segundo componente dessa contabilização. Terceiro, contas a pagar. Representa um bem, um direito ou uma obrigação? Uma obrigação. Se representa uma obrigação, você registra no ativo ou no passivo? Passivo. Pronto. Identificou. Agora você precisa entender se o saldo dessas contas aumentam ou se os saldos diminuem. Vamos lá, veículo. Veículo, o que acontece quando você compra um veículo? O teu saldo de veículos vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, porque você não tinha veículo, até que você foi lá e adquiriu um veículo, e aí o teu saldo de veículos aumenta. O que acontece quando você faz pagamento em dinheiro? O que acontece com o teu saldo de caixa quando você paga em dinheiro? Aumenta ou diminui? Diminui. Por que que diminui? Porque está saindo dinheiro do teu caixa para fazer esse pagamento. Você está diminuindo o teu saldo em caixa. Vamos supor que você tinha lá 30 mil reais em caixa, gastou 10 mil reais para pagar o veículo, ficou com 20 mil. E o que acontece com as tuas obrigações quando você constitui uma nova obrigação? Veja, você não tinha nenhuma conta a pagar, até que você foi lá e comprou um veículo e passou a ter uma conta a pagar. O teu saldo de obrigações aumenta, então aumentou o saldo. Agora você já identificou as movimentações, os grupos, é aplicar o débito e o crédito. E aí você vai fazer no teu material a colinha de novo, de ativo e de passivo. Aumentando o saldo do passivo, você credita, porque são contas de natureza credora. Diminuindo, você debita, porque faz o lançamento inverso. E com o ativo? No ativo, você tem contas de natureza devedora, portanto, aumenta o saldo debitando e diminui o saldo creditando, certo? Vamos lá, então. Como você tem 3 contas contábeis, você vai abrir 3 razonetes. Eu vou abrir um razonete para veículo. Eu vou abrir um razonete para caixa
E eu vou abrir um razonete para contas a pagar. Aumentando o saldo de veículos, aumenta ativo. Agora veja aqui, aumentando o saldo do teu ativo, você debita. Portanto, vai debitar veículos em R$30.000. Lembra lá, faz a tua colinha que desse lado do razonete você tem o débito e desse o crédito. Próximo, caixa. Caixa está diminuindo o saldo do ativo. Diminuindo o saldo do ativo, você credita. Então, você vai creditar a caixa no valor de R$10.000. Terceiro componente do teu lançamento contábil. Contas a pagar é um passivo. Você já sabe que está aumentando o saldo do teu passivo. Aumentando o saldo do passivo, você credita e você vai creditar R$20.000 em contas a pagar. Então, você credita R$20.000. Concluiu a contabilização, agora você vai verificar se o método das partidas dobradas foi aplicado da maneira correta. O que significa que o teu lançamento tem que ter o total de débitos exatamente igual ao total de créditos. Então, você tem aqui, ó, R$30.000 nos débitos e você tem R$30.000 nos créditos. Portanto, tá ok, fechou a tua contabilização, certo? Outra forma de contabilizar usando os débitos e créditos. Veja aqui, ó. Você está debitando a conta de veículos no valor de 30.000 e você está creditando caixa no valor de 10.000 e creditando contas a pagar no valor de R$20.000. Essa é outra forma de demonstrar a contabilização e nós ainda temos uma terceira forma de demonstrar, que é uma maneira que as provas gostam bastante. Agora preste atenção em como nós registramos a contabilização dessa terceira fórmula. Eu vou até fazer aqui de outra cor para destacar, porque você realmente precisa compreender, lembrar dessa maneira. Essa aqui cai bastante em prova e é diferente quando você tem mais de um débito ou mais de um crédito. Então, veja que você debitou uma única conta, que é a conta de veículos. As contas debitadas não vem com nada na frente, então você vai vir aqui veículo. As contas creditadas têm a preposição a na frente, mas veja que aqui você creditou duas contas. Nessa situação, como nós apresentamos a contabilização? A diversos. E você vai trazer do lado do crédito o valor total do lançamento, que é R$30.000. Só que se você mantém dessa maneira, você não consegue identificar quais são as contas creditadas. Então, ele vai apresentar a descrição logo abaixo aqui de diversos das contas que foram creditadas. Contas a pagar R$20.000. Então, ele registrou. Sempre que você identifica, portanto, uma contabilização desse estilo, nesse modelo, que tem a palavrinha diversos, significa que existiram aí mais contabilizações ou no débito ou no crédito. Aí você tem que identificar se está antes, se antes desses diversos tem aí a preposição a indicando crédito, ok? Quando existe essa contabilização em diversos, ele tem que demonstrar quais são as contas que foram creditadas nesse caso, ou se fossem contas debitadas, quais são elas, certo? Agora eu te pergunto, esse é um lançamento de primeira, segunda, terceira ou quarta fórmula? Você vai fazer o seguinte, você vai verificar que existiu aqui um débito e você teve dois créditos. Esse é o lançamento 1, 2. É um lançamento de segunda fórmula. Ok? Terceira contabilização. Pagamento com atraso da duplicata referente à compra do veículo, com acréscimo de juros de 10%. Ou seja, a duplicata, a conta a pagar referente à aquisição a prazo do veículo foi paga com atraso.
ele pagou com atraso e, portanto, existiu a cobrança de juros nessa transação. Primeiro passo, identificar quais são as contas movimentadas. Você tem aqui o pagamento do teu veículo, você tem aqui juros, e você tem que liquidar, então, a tua obrigação, sair dinheiro e contabilizar os juros. Nesse terceiro item, muita gente, quando resolve essa questão aqui, fica com a seguinte dúvida, e pode ser a sua também. Ele olha aqui e fala, pagamento com atraso da duplicata referente à compra do veículo. Então, eu preciso registrar veículo. Primeira coisa que as pessoas falam é do veículo. Na verdade, você não vai contabilizar veículo de novo. Aqui, você vai dar baixa nas contas a pagar, que refletem as duplicatas dessa aquisição. Você não vai contabilizar veículo. Por quê? Porque ele não está comprando um veículo, ele só está pagando uma conta referente a esse veículo. Ele está pagando a duplicata daquela compra, ele não está comprando um novo item, um novo bem, um novo veículo. Então, você vai registrar a liquidação da tua obrigação. Você não vai contabilizar nada de veículo aqui. Você vai registrar também que está saindo dinheiro, pode ser caixa ou banco, porque ele não foi informado, ele está fazendo pagamento, pode ser aqui de bancos, por exemplo. Está saindo dinheiro para fazer o pagamento do veículo. E além disso, teve juros. Então, você precisa contabilizar esses juros aqui. Juros de 10%, o valor da tua conta era de R$20.000, portanto, os teus juros são aqui no valor de 2.000. 10%, R$2.000 de juros, ok? Então, você vai contabilizar os juros de R$2.000, você vai contabilizar a saída de dinheiro do banco e você vai contabilizar a baixa da tua obrigação. A tua obrigação, veja aqui, ó, é de R$20.000, ok? De novo, ele está pagando a duplicata referente à aquisição do veículo. Ele está pagando aquela conta, aquela obrigação que foi constituída na aquisição do veículo. Então, ele está pagando essa conta de R$20.000. Esse é o valor da duplicata. Ele está pagando essa duplicata com juros. Deixa eu tirar aqui a vírgula para manter o mesmo esquema. Ele está pagando com juros de R$2.000. Quanto está saindo da conta bancária dessa empresa ou dessa pessoa que está contabilizando? Quanto está saindo? R$22.000. Porque ele está pagando com juros. Se ele não pagasse em atraso, ele teria pago R$20.000. Como ele está pagando em atraso, está pagando com juros, ele vai pagar R$2.000 a mais. Então, sai da conta bancária dele R$22.000. Agora, você tem que identificar onde você contabiliza, onde você classifica esses componentes. Contas a pagar é uma obrigação, você já viu ali comigo. Se é uma obrigação, está registrado no passivo. Bancos, você sabe que fica contabilizado no ativo da entidade. E juros. Onde você acha que você vai contabilizar juros? Juros vai ser contabilizado, esses juros aqui de um pagamento, vai ser contabilizado como uma receita ou como uma despesa. Agora, tenta identificar esses juros aqui, se você contabiliza como receita ou despesa. Vamos lá. Esses juros, veja que ele vai aumentar a saída de dinheiro do teu patrimônio. Você estava prevendo pagar R$20.000, mas como você pagou em atraso, você vai ter que pagar um valor a mais. Você vai ter que gastar mais. Vai gerar um decréscimo do teu patrimônio. Portanto, esses juros é considerado uma despesa. Despesa com juros. E aí você sabe que a despesa você debita, lembra do D da despesa para D de débito, então uma contabilização aqui você já sabe fazer, que é da despesa. Pronto, agora nós vamos identificar o que ocorre com o saldo de cada conta. Quando você liquida uma obrigação, o que acontece com o teu saldo do passivo? Aumenta ou diminui? Vai diminuir. Você tinha uma obrigação, você tinha que pagar R$20.000, você pagou, hoje você não tem mais nada para ser pago. Então, o teu saldo de obrigações diminui. O que ocorre com o teu saldo de bancos quando você faz um pagamento? Ele aumenta ou diminui?
diminui, está saindo dinheiro da tua conta bancária. Agora você vai aplicar o débito e o crédito. Bom, fazendo a tua colinha, você vai perceber que quando você diminui o saldo do teu passivo, diminuindo o saldo do passivo, você debita. Então, você vai debitar contas a pagar no valor de R$20.000. Portanto, vou abrir aqui o razonete para contas a pagar e vou debitar R$20.000. Certo? Vou abrir um razonete para bancos e vou identificar que eu estou diminuindo o saldo do meu ativo com essa contabilização de bancos. Quando eu diminuo o saldo do meu ativo, eu credito. Então, eu vou creditar bancos no valor de R$22.000. E, por fim, eu vou contabilizar a despesa com juros. Despesa você debita, portanto, vai debitar despesa com juros, que também pode ser chamado de juros passivos. Anota o nome dessa conta porque é importante. Juros passivos. Quando você tem lá juros passivos, ele está falando de despesa com juros, ok? Então, juros passivos, você vai debitar no valor de R$2.000. Agora, nós vamos identificar se o método das partidas dobradas foi aplicado corretamente. Total de débitos 22, total de créditos 22, tá ok? Que fórmula de lançamento é essa? Nós temos aqui, ó, 2 débitos e 1 crédito. É uma fórmula, é um lançamento de terceira fórmula. As outras maneiras de contabilizar esse item aqui, quais são? Você pode fazer aqui o registro através de débitos e crédito, e aí você debita conta a pagar no valor de 20.000, você debita juros passivos no valor de 2.000 e você credita banco no valor de 22.000. Aquela maneira é tranquila, é fácil. A outra forma de contabilizar, que é bastante cobrada em prova, você vai fazer aqui, ó, você vai contabilizar diversos a banco. O valor total da contabilização sempre vem do lado do crédito, 22.000, e aí você vai descrever a composição de diversos e vai dizer que tem conta a pagar no valor de 20.000 e que tem juros passivos no valor de R$2.000, certo? Essa, então, é a outra forma de contabilização. E agora, o último item que nós vamos resolver aqui, ele diz o seguinte: a empresa PC comprou um computador no valor de R$1.200 e uma motocicleta no valor de R$6.000. Efetuou o pagamento em dinheiro no valor de R$3.000 e o restante da quantia foi paga através de duplicatas no valor de R$4.200. Primeiro passo é identificar quais são as contas movimentadas nessa contabilização, nesse fato contábil. Veja, você comprou computador, então você precisa registrar a entrada de computadores no seu patrimônio. Então você vai registrar computador. Você também comprou uma motocicleta que você registra em uma conta de veículos. Você fez uma parte desse pagamento em dinheiro, portanto, usando o saldo de caixa. E o restante foi pago através de duplicatas. Então, se você está adquirindo bens e vai pagar a prazo, você está constituindo uma obrigação, você vai registrar duplicatas a pagar. Certo? Identificou os componentes desse patrimônio. Agora nós vamos colocar os respectivos valores. O computador no valor de R$1.200. A motocicleta no valor de R$6.000.
você pagou 3 mil em dinheiro e o restante através de duplicata, certo? Então aqui você tem os teus itens e os respectivos valores. Agora você vai identificar qual é o grupo de cada um desses componentes patrimoniais. O computador representa um bem, e se ele representa um bem, ele está contabilizado no seu ativo. O veículo representa um bem, e se representa um bem, também está contabilizado no seu ativo. O caixa também representa um bem para esse patrimônio, e por isso vai ser contabilizado no ativo. E duplicata a pagar representa uma obrigação que estará registrada, portanto, no passivo. Veja que você está contabilizando várias contas de ativo aqui. Às vezes as pessoas pensam que em uma contabilização você precisa necessariamente debitar uma de ativo e creditar passivo, ou debitar ativo e creditar PL. Ou seja, as pessoas imaginam que você não pode fazer débitos e créditos em várias contas do ativo, por exemplo. Mas pode, tá? O que você precisa sempre em uma contabilização é que o total de débitos seja igual aos créditos. Ok? Bom, agora nós vamos identificar se o saldo dessas contas está aumentando ou diminuindo. Vamos lá. Computador. Quando você adquire um computador, você aumenta o teu saldo de computadores. Você não tinha nenhum computador, foi lá e comprou, passou a aumentar o teu saldo de computadores. Veículo, a mesma coisa. A empresa comprou um veículo, então ela colocou mais um veículo no patrimônio, portanto, aumentando o saldo. Caixa, ele está pagando com dinheiro. Se ele está pagando, está saindo dinheiro do caixa, portanto, está diminuindo esse saldo. E duplicatas a pagar, ele está constituindo essa obrigação. Até fazer a aquisição desses itens, ele não tinha nenhuma obrigação. Quando ele comprou, passou a ter a obrigação de pagar, aumenta o saldo do passivo. Agora você vai aplicar os débitos e créditos, pode fazer essa contabilização através de razonete, e aí nós vamos abrir aqui 4 razonetes para registrar essa contabilização. Você vai abrir um razonete para computador. Vamos contabilizar o computador então. Primeira coisa, faça a sua cola para que você consiga acompanhar a contabilização. Lembra que as contas do ativo são devedoras e por isso você aumenta o saldo debitando, e que as contas do passivo são credoras e por isso você aumenta o saldo creditando. Agora vamos lá. Aumentando o saldo do ativo, você debita. Portanto, você vai debitar computadores no valor de R$ 1.200. Veículos. Aumentando o saldo do ativo, você debita. Portanto, você vai debitar veículos em R$ 6.000, certo? Terceiro razonete aqui, caixa. Você está diminuindo o saldo do ativo nessa contabilização de caixa. Diminuindo o saldo do ativo, você credita. Portanto, vai creditar caixa em R$ 3.000. E, por fim, duplicatas a pagar. Você está aumentando o saldo do passivo nessa contabilização. Aí você vem aqui para a tua colinha e verifica que aumentando o passivo, você credita. Portanto, vai creditar duplicatas a pagar no valor de R$ 4.200. Método das partidas dobradas está ok, o teu total de débitos está igual ao total de créditos, você tem aqui 7.200 a crédito e 7.200 a débito, fechou a tua contabilização. As outras formas de contabilizar, você tem 2 débitos e 2 créditos, está debitando computadores no valor de 1.200, está creditando veículo no valor de R$ 6.000, debitando, desculpa, credita duplicatas a pagar
no valor de 4.200 e credita a Caixa no valor de R$3.000. A outra forma de contabilizar, aqui você tem 2 débitos e 2 créditos, então você contabiliza diversos, adversos. Sempre que você tem mais de um débito ou mais de um crédito, você usa a palavrinha diversos e traz aqui o total da contabilização. E agora você faz a abertura da contabilização. Computadores 1.200, veículos 6.000, a duplicatas a pagar 4.200 e a Caixa R$3.000, ok? De novo, vou falar, essa aqui é um tipo de contabilização que as provas gostam bastante, então pratique. E qual é a fórmula de lançamento que nós temos aqui? Veja, você fez 2 débitos e você fez 2 créditos. Fórmula 2,2. Qual é? Quarta fórmula. Esse, portanto, é um lançamento de quarta fórmula. Ok? Bom, nós encerramos essa nossa aula por aqui. Espero que você tenha compreendido. Não se esqueça de fazer sempre essa colinha para que você consiga decorar e memorize esse raciocínio que você vai conseguir resolver as contabilizações com mais facilidade, mas para isso tem que praticar bastante, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.